Hoje é Santa Ceia e nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida. Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús. Está lá em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Todas as vezes que aparecer em vermelho é um comentário pessoal meu, então não faz parte do texto bíblico. O texto bíblico ele virá sempre em itálico, como deve ser, né? Nós, ao invés de lermos todo o texto para depois comentarmos, nós vamos ler e comentar. À medida que nós formos lendo, nós vamos tecer alguns comentários a respeito do texto. Amém? Então essa passagem é muito conhecida. Jesus morreu na sexta-feira. Ah, muito bem. Jesus do céu. Minha filha aqui. Isso. Ah, tá. Daí pra frente é sempre de baixo. Estou confundindo um pouco. Os bichinhos estão muito cheios de força. É sempre de trás, confunde. Os bichinhos estão sempre... Então, Jesus morreu na sexta-feira. E esse dia aqui era domingo. E os discípulos iam caminhando. Tem até uma música, Jesus ia caminhando na estrada para Jerusalém, com ele e os seus discípulos. Não, essa é outra. E os fariseus não estavam perto. Eu esqueci qual é que vai. Então esses discípulos iam subindo esse caminho muito tristes. Porque eles tinham tido a notícia de sexta-feira. Jesus morreu. Então nós vamos aqui começar a falar sobre essa caminhada deles, muito tristes. Muitas vezes, irmãos, nós nos entristecemos porque nós ficamos com a notícia velha. Muitas vezes nós nos entristecemos porque nós não enxergamos à frente e não queremos nos apossar da notícia nova. A notícia nova era que Jesus já havia ressuscitado. Jesus estava vivo. E Jesus estava indo caminhando ao lado deles. E eles chorando copiosamente. Eles tristes. E a Bíblia diz que de vez em quando eles paravam, olhavam um para o outro. Mas ele morreu. Muitas vezes nós sofremos e choramos porque andamos apegados a notícias velhas. É fato que ele havia morrido. Mas é fato também que ele já havia ressuscitado. Naquele mesmo dia, 2 deles, então foram 2 discípulos, um deles era Cleopas, que não era apóstolo, eram 2 discípulos. Estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou seja, 11.100 metros. Tá certo, Marcos? Tá. Que o Marcos é o nome das contas. Tá certo, Rafael? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então eles iam lá no caminho. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que mesmo com a notícia velha de morte, mesmo com a notícia velha de que as coisas não estão bem, de que tudo está errado, Jesus vai conosco. Mesmo com a notícia antiga de que as coisas não estão dando certo, Jesus está junto. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos. O que nos impede de enxergar o Jesus ressurreto é a nossa incredulidade. Jesus está vivo e o que estamos fazendo hoje, que é essa Santa Ceia, é a prova disso. E os olhos, segundo o texto, impediam que eles o reconhecessem. Nós só reconhecemos aqueles a quem nós já conhecemos. Então o texto está nos dando mais uma informação. Esses homens eram conhecidos de Jesus. Eles conheciam a Jesus. Aí continua no texto. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais?
Por que vocês estão tão inquietos? E eles pararam entristecidos. Eu posso imaginar a cena, os dois caminhando, mas meu Deus, como é que pode? Aquele homem morreu e nós que pensávamos que ele era o libertador, que ele era o salvador do mundo, como é que pode? E paravam, olhavam um para o outro. Gente, é inacreditável. Ele ressuscitou morto, ele curou tanta gente e agora ele está morto. Gente, ele morreu. E lá iam eles caminhando. Então eles perguntou a Jesus, que é isso que vos preocupa? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e olha só como eles descrevem a Jesus, olha o tamanho da frustração e da tristeza deles. Olha, varão poderoso. Eles descrevem a Jesus como aquele cara que fazia um monte de milagres. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Vejam bem, muitas vezes nós esperamos que Deus faça determinadas coisas que não estão nos planos dele para fazer. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Sexta, sábado, eles conversavam no domingo. Sexta, Jesus foi crucificado e morreu. Era domingo, no final do dia. Eram homens frustrados e decepcionados. Até aqui pensamos que eles só sabiam da notícia da morte de Jesus, não é isso? Até aqui não há indício nenhum de que eles sabiam que Jesus já havia ressuscitado. Mas aí o texto continua e revela a incredulidade deles. Aí continua eles dois falando, é verdade também que algumas mulheres, ninguém acreditava nas mulheres, só Deus na causa, das que conosco estavam, nos surpreenderam. Nós já vimos que eles eram discípulos, eles andavam com Jesus, eles tinham ouvido Jesus dizer que ressuscitaria. Marcos 14, 27 e 28 diz, isso foi dito aos discípulos na última ceia. Olha, gente, eu vou ressuscitar. Na última ceia de Jesus, Jesus disse, olha, eu vou ser morto, mas vocês não se entristeçam, porque eu vou ressuscitar. Não apenas os 12 estavam presentes na última ceia. Esses quadros que pintam, tem uns que botam Maria, né? Quando ali minha sobrinha era pequenininha, eu folhei um livro para ela e mostrei uma Bíblia para crianças e falando sobre a vida de Jesus. Ela disse, mas tia Banda, como é que Jesus faz uma janta, deve ter sido uma janta gostosa, e não convidou a mãe dele? Não é? Como é que ele fez uma coisa dessa? Então esses quadros que tem Maria segurando a mão de Jesus, que eu já vi alguns, e uns que tem só Jesus com os 12, isso não é verdade, porque a Bíblia diz uma outra coisa, né? Então a gente tem que ficar esperto para a gente não comer como bom tudo aquilo que nos oferecem. Então a Bíblia diz lá em Marcos 14, 16, está escrito assim, e saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Então alguns discípulos foram antes. E chegando à tarde, Jesus foi com os 12. Então não tinha só 12. Quem é que foi à frente? O texto está dizendo que os discípulos dele, que não eram os 12, foram à frente, prepararam tudo, e Jesus com os 12, eles chegaram depois. Então, aquelas fotos de Santa Ceia, com a auréolazinha aqui em volta de Jesus, e só com os 12, ou Jesus com a mãozinha dada de Maria, isso é heresia. Porque o que a Bíblia diz é que não tinha só os 12. Foi gente na frente, vão para lá e preparem tudo. A Bíblia não diz, olha, eles arrumaram a mesa e todo mundo foi embora, picou a mula e foi embora. Não.
Não foi assim não. A ceia era para Jesus e os discípulos. Tudo que a Bíblia indica é que essa última ceia era para ele e para os discípulos. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, continua o texto, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo. Isso são os dois discípulos falando para Jesus: olha, nós tivemos notícia que umas mulheres foram lá de madrugada no túmulo e que quando acharam o corpo de Jesus voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Aí, aqui é a observação nossa, né? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, aliás, esse é o texto, está em itálico, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Olha só, eles sabiam que as mulheres tinham dito que Jesus tinha ressuscitado, e eles sabiam também que outras pessoas tinham ido ao sepulcro e tinham verificado que era verdade. O túmulo estava vazio. Aí olha lá, a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Olha a falta de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Por que eles não acreditaram? As mulheres viram, outras testemunhas foram e viram o sepulcro vazio, mas eles disseram no caminho: eu não acredito não, eu não vi. Eu não vi o Cristo ressurreto. E o versículo 6 diz assim de Hebreus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus tem galardão, Deus tem prêmio para quem se aproxima dele e busca a presença dele. E se você lê a Bíblia, se você se diz cristão, mas você não acredita, se você precisa botar os olhos físicos nele para saber que ele está vivo, então não vale a pena. Ele está vivo. As notícias são muitas. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, mas eles preferiram ficar com a notícia da morte e colocar um ponto final em Jesus. Muita gente prefere assim: o Jesus deles morreu e está lá longe no céu, mas Jesus está vivo e Ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então lhes disse Jesus: ó nécios. O que é um nécio? São pessoas que demoram em compreender as coisas. Jesus chamou os caras de retardados. Nécio é até uma palavrinha bonita, porque significa mas vocês são muito retardados, cara. Vocês não estão vendo? E tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés. Moisés, irmãos, é uma figura do Cristo. Moisés é o libertador do povo. Ele tira do mundo, que na Bíblia o mundo, o Egito, significa o mundo. O que Moisés fez? Ele pegou o povo, tirou do Egito, que significa mundo, e leva para a terra prometida, que mana leite e mel, que é a vida abundante. Tira da escravidão e traz para um outro tipo de vida. A Bíblia não diz: se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Aí continua o texto: discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Porque, irmãos, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo. Se você fizer um estudo minucioso, você vai ver que tudo na Bíblia aponta para Jesus. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas os dois homens o constrangeram, dizendo: fica conosco. Por que será que eles fizeram isso? Lá na frente, eles vão dizer que enquanto Jesus falava com eles, o coração deles ardia. Muitas vezes
Deus fala conosco de muitas formas, mas por causa da nossa incredulidade, nós não acreditamos e não fazemos o que Deus quer que nós façamos. Nós não temos fé. Muitas vezes o nosso coração arde, aquilo dentro de nós diz: é isso mesmo, Ele está aqui, Ele está te segurando, mas às vezes a gente prefere se debulhar em lágrimas, se debulhar em reclamação, ficar no fundo da cama com depressão, quando Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui com você, eu não vou te deixar em momento algum. No pior momento da sua vida, eu estou aqui. Nunca se esqueça disso, que vocês nunca esqueçam disso. Ele está com você no pior momento da sua vida. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar. Apesar de tudo, Jesus ficou com eles para que eles acreditassem. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou. Agora eu fico imaginando a cena. Eles foram para a mesa, sentaram, e aí vem aquela mão abençoada na frente dos dois e parte o pão. O que foi que eles viram? E aconteceu que quando estava à mesa, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Aqueles homens eram velhos conhecidos de Jesus. Duas coisas. Primeiro, quando Jesus pegou o pão, que fez isso aqui, o que eles viram? As marcas da cruz. Ninguém tem, só ele. Ninguém tem essas marcas, só ele tem essas marcas. Eles, os cravos nas marcas dos cravos nas mãos. E segundo, eles tinham visto Jesus partir o pão antes. Quem está acostumado a me ver partir, os meus sobrinhos sabem como eu mexo a panela, como eu parto o pão, como eu faço assim para colocar o queijo dentro, porque desde que eles nasceram, eles me veem fazer isso. Eu fico imaginando a cena. Jesus partindo o pão. Eles já viram várias vezes Jesus partir o pão. E quando Jesus pegou o pão com um modo que eles sabia e fez assim, é Jesus. Primeiro eles viram as marcas. E depois eles viram o jeito de fazer as coisas. Eles eram discípulos de Jesus. Então eles reconheceram: é mesmo Jesus. Vemos isso lá em Marcos 14. Aí diz assim: e comendo com eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Eles tinham visto essa cena que está lá descrita em Marcos 14. E quando eles viram Jesus partindo o pão, eles disseram: mas é a mesma mão, é o mesmo jeito de partir o pão, e essa marca dos cravos só pode ser ele. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava? O que é que vai ser preciso Deus fazer para que você saiba que Ele está com você? Para que você saiba que Ele te acompanha no seu caminho? Para que você saiba que a sua vida não precisa ser de frustração e nem de tristeza, porque Ele está vivo, Ele está com você. Não foi à toa que Jesus os chamou de retardados. A presença de Jesus fez arder o coração deles, mas eles preferiram confiar na notícia dos outros. No que é que você tem confiado? A notícia de morte, e não naquela dada pelos discípulos que sabiam que Jesus estava vivo. No que é que você tem acreditado? Naquilo que diz a Bíblia, que Jesus vive, que Jesus está com você todos os momentos da sua vida, que se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar, se você passar pelo fundo do rio, Ele não vai te afogar. Ou você prefere a notícia de outro que diz: que Jesus, que nada. Que nada. Cadê Jesus? Eu não estou vendo. Se eu não estou vendo é porque Ele não existe. Qual é a notícia que vocês querem acreditar?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quem é Simão? Pedro. Por que ele apareceu a Simão, hein? A Pedro. Tem gente que vive me dizendo: pastora, eu quero tanto que Deus se revele a mim, eu quero tanto que Deus apareça para mim, eu quero tanto que Jesus fale comigo face a face. Ele fala. Mas olha por que ele apareceu para Pedro. Porque ele creu. Isso está lá na Bíblia. Está lá em Lucas 24. Diz assim: nesse capítulo as mulheres voltam do sepulcro de Jesus, aonde viram os 2 anjos que disseram que ele havia ressuscitado. O versículo 11 diz que aos olhos dos outros as palavras das mulheres pareciam como desvario e não as creram. E no versículo 12 diz assim: mas Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Ninguém creu a não ser Pedro. Quando as mulheres falavam, o povo deve ter rido: vocês estão doidas? Será que vocês já tomaram vinho essa hora do dia? Porque era cedo. Elas esperaram o dia clarear para ir lá. Deve ter dito: essas mulheres estão tudo com a caveira cheia de vinho. Ou então está tudo tendo alucinação. Gostavam tanto de Jesus que estão vendo Jesus em toda parte. Mulher assim mesmo, devem ter dito, né? Porque naquela época o conceito da mulher era muito mormeno, né? Aí devem ter dito: ah, que é isso? Eu passei, né, para trás. Agora vocês imaginam, agora Pedro ouviu e disse: eu acho que ele ressuscitou. Deixa eu ir lá ver. Deixa eu ir lá ver. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nós vamos começar a orar já, porque nós vamos pedir a Deus que tire essa incredulidade dos nossos olhos. Nós precisamos, Deus, Jesus, Ele quer se revelar a você, irmãos. Ele quer falar com você em todas as horas, nas horas de alegria e nas horas de tristeza. Quando às 5 da manhã eu recebi a notícia, eu fui acordada com um telefonema que eu recebi a notícia: olha, seu pai está aqui morto. Quando eu ouvi essa notícia, a primeira coisa que você sente é desespero. E aí a voz veio aqui para mim: minha serva, eu não te avisei, minha serva, que eu levaria ele? Eu não te avisei, minha serva, que eu vou estar com você todo o tempo? Você não está sozinha, minha serva, eu estou aqui. E aí você sente a presença dele. E a partir daí as coisas começam a mudar. O servo de Deus, ele não tem que andar desesperado, puxando os cabelos e as apalpadelas. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Deus vem falando comigo: minha serva, você se prepare. Eu vou levar uma ponta e depois eu vou levar outra. Mas eu não vou te deixar, não. Eu vou ficar com você até o final. E vai acontecer assim. Eu vou fazer daquela forma. Depois que for minha serva, você vai ver que eu vou fazer assim e assim na sua vida. Minha serva, você tem que ficar de pé, porque daquele dia em diante eu vou começar isso e isso. E daqui, quando for outra, vai ser assim e assim. Deus vai te explicando. Há 1 ano atrás, Deus começou a falar comigo: minha serva, quando a minha mãe espiritual morreu, foi quem me ensinou quase tudo. Deus me acordou de madrugada e disse: minha serva, eu vou levar a minha filha. E você vai ter que encontrar o seu próprio caminho. Deus, quando você acredita nele, ele não faz nada sem te avisar, sem te preparar. O ímpio é que é pego no susto. O ímpio é que é pego no desespero. O ímpio é que diz: meu Deus, como foi? Não, Deus te avisa e te prepara. É assim que Deus faz. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Pai, e nós queremos reconhecer a ti, Senhor. Às vezes tu estás tão perto de nós e nós tão insensíveis a ti, Senhor.
Às vezes tu estás tão junto de nós e nós tão embotados, como aqueles homens, impedidos de receber, impedidos de discernir, impedidos de entender a tua presença. Hoje, Senhor, nós queremos que o Senhor nos abra os olhos. Hoje, nós queremos reconhecer-te no partir do pão, que é a tua palavra, Senhor. Nós vamos partir o pão aqui hoje, Senhor. Nós vamos tomar essa ceia aqui hoje, Senhor. Que tu venhas, ó Pai, nos ajudar em nome de Jesus. Vou continuar. Mas quais são as últimas notícias? A gente podia perguntar para o Vinícius: Vinícius, e aí? O que anda circulando por aí? O Vinícius é jornalista. Você pode falar sobre a proximidade da Copa do Mundo no Brasil, da crise financeira da Europa, do apagão ontem do aeroporto de Brasília, da tragédia que aconteceu no sul do Brasil, morreu mais um ontem, do novo mandato do Obama nos Estados Unidos, da renúncia do Papa e de muitas outras coisas você pode falar. Hoje nós lemos um texto que trata das últimas notícias daqueles dias. Eles estavam falando sobre os últimos acontecimentos. O que eu aprendo com esse texto que nós lemos é o quê? O que esse texto nos traz para os dias de hoje? Em primeiro lugar, nós aprendemos que as manchetes dos jornais, dos noticiários, nem sempre devem ser cridas. Existem interesses por trás delas, interesses econômicos, interesses ideológicos, interesses corporativos, como nós vimos que os romanos pagaram para aqueles guardas do sepulcro, para dizer para todo mundo que Jesus não tinha ressuscitado não, que os judeus que tinham levado o corpo, mas só que não puderam fazer isso, porque Jesus apareceu para muita gente, então não tinha nem como continuar essa mentira. E quando nós lemos Mateus 28, nós vemos a história de como os principais sacerdotes subornaram guardas que guardavam o túmulo de Jesus, para dizerem que Jesus não havia ressuscitado, e sim que os judeus roubaram o seu corpo. Eles deram uma grande soma em dinheiro aos legionários romanos para que eles espalhassem essa notícia. Eles só não contavam é que Jesus aparecesse para muita gente. E até hoje, falsas informações têm sido divulgadas por interesses ideológicos, econômicos e etc. E nós nos tornamos muitas vezes fantoches, massa de manobra, que acredita em qualquer coisa que ouve e que lê. A pergunta é: o que nos querem fazer acreditar nesses dias? E por quê? Porque os meios de comunicação pertencem a pessoas que têm seus próprios interesses. Eu sou do tempo em que não tinha nenhum tipo de novela com beijo, abraço e relacionamento de homem com homem, nem com mulher. Eu sou do tempo em que se fazia música dizendo que numa festa vale tudo, só não vale dançar homem com homem e mulher com mulher. Eu sou do tempo em que isso não podia acontecer, mas o que é que estão colocando na cabeça da gente? É normal. Uma menina de 16 anos sair de casa, se prostituir, é normal. Tudo, hoje em dia, está sendo normal. Nós temos que engolir tudo como normal. E a troco de quê? A troco de quê? Tráfico de gente, tráfico de mulheres, é normal. Isso acontece. Isso está aí mesmo. E o que nós aprendemos muitas vezes? A pessoa tem determinadas novelas, a pessoa faz mal o tempo inteiro e no fim, quando a novela acaba o cara dando uma banana para todo mundo. Isso é normal, isso acontece. Eles querem fazer com que nós acreditemos naquilo que eles próprios dizem. Muita gente pensa que tem opinião, mas na verdade é manipulado por grupos que querem nos fazer acreditar em certas coisas que noticiam. Muitas vezes nós nos tornamos fantoches na frente da televisão, na frente do computador, e há notícias que são claramente tendenciosas. Há um sociólogo que diz que o governante tem o poder de fazer de sua ideologia senso comum. Mas o que é senso comum? Senso comum é aquilo que eu penso e que faço com que todos acreditem naquilo que eu penso.
É quando eu utilizo determinados instrumentos, como por exemplo a televisão, para que as pessoas, com o passar do tempo, venham acreditando mais em tudo aquilo, toda aquela mensagem que eu quero transmitir, até que aquilo se torne normal para todo mundo. Mas voltando ao texto, eles dizem no versículo 18: és tu o único que ignoras os últimos acontecimentos? És tu o único que ignoras os últimos fatos? Tu ignoras o que aconteceu em Jerusalém? Você não esteve lá na sexta-feira? Quando ele foi crucificado, você não o viu numa cruz? Nós pensávamos que ele iria redimir a Israel. Nós queremos muito que Jesus... Uma vez o Senhor me disse isso. Quando nós temos um problema, principalmente nós mulheres, nós queremos que Jesus monte num cavalo branco, com a coroa na cabeça, uma roupa linda, né? Os olhos azuis, os cabelos louros esvoaçantes, e ele venha nos salvar da bruxa malvada, do mago ruim, nos tirar da torre onde estamos presos. Mas a realidade não é assim. Nem sempre Jesus vai chegar num cavalo branco para nos salvar das situações, porque ele nos ensina que ele vai estar conosco no fogo, na água, na dificuldade, na alegria. Ele disse: jamais te deixarei. Não é assim. Pois bem, essa era a última notícia para eles. Jesus morreu. Eles pensavam que essa seria a manchete que marcaria os dias vindouros. Eles ficaram imaginando assim: o jornal de segunda, de terça, de quarta vai falar sobre a dispersão dos discípulos, vai falar que as coisas continuam as mesmas. Seria, portanto, a manchete dos últimos tempos. Em segundo lugar, o que eu aprendo nesse texto é que as últimas notícias podem não ser tão ruins, e que Deus pode estar tão perto de nós, e que, por causa do nosso mau humor, das nossas frustrações, da nossa decepção, do nosso sentimento de derrota, nós não conseguimos perceber. Uma vez, o Senhor me falou comigo profundamente quando eu li em Gênesis a história de Agar. Agar saiu de casa. Agar, todo mundo sabe, era uma escrava egípcia, e saiu de casa com um filho porque a senhora dela mandou que o marido expulsasse a escrava com o filho. Só que o filho era o filho do senhor da casa, né? Filho de Abraão. E ela saiu de casa. O marido dela, que era o pai da criança, deu um pote de água e um pouquinho de comida. E ela saiu andando errante pelo deserto. Quando acabou a água e a comida, o que ela fez? Que maldade! Pegou o menino, botou o menino num canto assim debaixo da árvore e continuou. Chora, chora. Era a minha cara. Tem aqui, querido, obrigada. Era a minha cara, chorar desse jeito era a minha cara. Eu acho que Deus devia ficar assim, passado dos limites, porque eu vivia me fazendo de coitadinha. Tudo melhor, ai, coitada de mim. Aí Deus falou para mim: minha serva, eu lendo Agar, minha serva, as tuas lágrimas te cegam. O que o anjo veio e disse para Agar? Agar, as tuas lágrimas te cegaram e você não viu a provisão que Deus já providenciou para o menino. Por que ela estava chorando? Eu vou chorar, vou me acabar porque acabou a água, acabou a comida, eu não vou ver meu filho morrer. Eu vou ficar aqui porque eu não vou ver meu filho morrer. E a água e a comida ali perto do menino. E ela... É assim que nós fazemos muitas vezes. As nossas lágrimas nos cegam, impedem de ver a provisão que Deus mandou para você. Deus não vai te abandonar a tua própria sorte. Deus não vai te abandonar com os teus próprios problemas. E aqueles dois no caminho, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Por quê? Pela incredulidade. Eles iam andando, mas não é que o cara morreu mesmo? E eu que pensei que ele ia chegar num cavalo branco com a espada, expulsar os romanos de tudo que é canto. Eu pensei que ele fosse mandar descer uma miríade de anjos e expulsar os romanos de lá.
olhos estarem como que impedidos de vê-lo, eu aprendo com esse texto que mesmo que as notícias sejam muito ruins, Jesus vai com você. O versículo 15 diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia. Mesmo que você não consiga enxergá-lo, Ele vai com você. Você não vai sozinho. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, Ele estará conosco todos os dias.